Sim. Olá, boa noite, voltamos. Acho que tinha caído aqui o sinal. A Tuíra tem que aparecer de novo aí, Tuíra, Tô voltar. aqui, Então, tô aqui. boa noite, vou dar boa noite de novo. Bom, então o nosso bate-papo sobre diamantes. Mas antes de começar, na verdade eu quero que a Tuíra se apresente rapidinho aqui, né? Fala um pouquinho dela, da empresa. E depois eu queria saber quem é que tá com a gente um pouquinho. Tuíra, você. Vamos lá, gente. Eu me chamo Tuíra Pittini. Hoje eu sou a responsável pelas operações da Diamonds Hatton Garden no Brasil. A Diamonds Hatton Garden é uma empresa britânica, ela tem mais de 40 anos de mercado. Nós estamos situados em Londres, a nossa sede é em Londres, mas nós temos também polos de apoio em New York, Dubai, Antuérpia, Israel e agora o Brasil. Então, Legal. sou responsável aqui pela parte do Brasil. Nós fazemos tanto a venda para revendedores, né, para wholesale, e para clientes finais também. Com peça Ah, pronta, né? isso. Na verdade, a gente trabalha muito com Luz Diamonds. Nós somos uma empresa que bespoke. Então, o que que acontece? A gente geralmente não tem as joias prontas. Algumas coisas mais direcionadas, assim, que eu tenho. Uma Riviera 0,50, um colar 0,70, mas que é uma coisa, assim, não é uma coisa tão exclusiva, que é uma coisa que muita gente procura. Então, o que que acontece? Você chega e fala, olha, Tuíra, eu tenho um cliente que quer tal coisa. Ele tem um budget de ali $20.000, vamos dizer. Então a gente vai procurar a melhor peça nesse budget do cliente para encaixar na joia que ele deseja. Tá? Nós temos conosco um cravador referência, que é ele que faz as joias para De Beers, é ele quem faz as gravações para Tiffany, para Cartier, para Van Cleef. Então, são super confiáveis, são super renomados, e é sempre um prazer ajudar. E é uma honra muito grande estar representando eles no Brasil no ano de 2025. Muito bem, muito bem. Ficamos bem felizes de tê-los por aqui. É! Vamos primeiro, Tuíra, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos primeiro entender quem tá com a gente, de onde que é, se tem joalheria, se tá estudando, se já foi ex-aluna, Tuíra já foi uma ex-aluna minha. Então eu queria entender um pouquinho quem tá com a gente para dar essas boas-vindas. E se tiver pergunta, colocar ali no chat. O Vidal vai ajudar a gente no decorrer aí, colocando as perguntas para a gente respondendo aos pouquinhos. Oi, Vitória. Deixa eu ver quem mais vai colocar no chat. Sou de Salvador, gosto muito de joias. Bem-vinda, Alice. Ah lá, Oi, Alice. Alice, querida. Um beijo. Uma Muito super bem. amiga minha. Ai, muito bem. Júlia Passos, Belo Horizonte. Trabalha com Joalheira. joalheria. Oi, Júlia. Diane Pittini. Que bonitinha. Quem? Minha mãe? Sua Oi, mãe. mom. Olá! Oi, mami. A Sejana de Goiânia. Olá, Sejana, Oi, ex-aluna. Sejana. Andresa. Olá, ex-aluna. Nos prestigiando aqui. Roberta. Roberta, você é da onde, Roberta? Roberta Cap. Zaira aqui de Tubarão, Tubarões Santa. aí. Ah lá. Madrinha, minha madrinha. Bonitinha, muito bem. Vamos lá. Então, Tuíra, seguinte, você já comentou que você tem até uma forma de trabalhar que é pegando esse preço que o cliente quer gastar e montando a joia, mas a dúvida que a gente tem é assim, que critério a gente consegue usar ou você usa para assim, você vai pela cor, você vai pela clareza da pedra, então como você determina isso para passar para o cliente? Como que torna a escolha certa, digamos assim?
A gente sempre vai pelo custo-benefício. A gente sempre tenta fazer um briefing pessoal antes de qualquer coisa. Eu preciso saber até onde que ele está disposto a investir para saber o que eu Uhum, posso oferecer para ele. Então, diferente daqui do Brasil, lá é muito importante a gente pedir sobre o budget, né? Sobre o orçamento dele. Porque uhum. aqui, geralmente, eles falam, eu quero um diamante de 2 quilates, cor GH, Bem específico. viés. Uhum. Tá, ok. Só que eu tenho um catálogo com mais de 2.000 pedras. Ok, eu vou selecionar mais ou menos o que eu tenho aqui. Só que se o budget do cliente for, digamos ali, US$ 20.000, eu vou te conseguir uma coisa melhor do que Uhum. isso que você está me propondo. Então, o budget é super, super, super importante. Só que como a gente está falando de Brasil, tem muita gente que fica cético e pensa, mas se eu disser para ele que eu tenho um budget de US$ 20.000 e a pedra custar 10, ele vai me cobrar 20 só porque eu estou disposta a cobrar a pagar 20. Entendi. Então, Brasil. Infelizmente, isso acontece muito aqui. Então, as pessoas ficam muito receosas. Até para mim, isso foi o principal desafio quando a gente se colocou aqui, porque é uma forma totalmente de trabalhar lá, né? Então, principalmente em relação a pagamento, em relação à abordagem de cliente. Mas é sempre o melhor custo-benefício para o cliente. Uma Uhum. coisa que eu sempre deixo muito clara é, se você puder, vem até o escritório. Deixa eu te mostrar a pedra. Não vai só pelo certificado aqui. Não vai só por ele, porque às vezes pode dar uma diferença muito grande. Cada diamante é único. Eu sempre friso muito essa informação que cada diamante é único. Então, eu posso ter as mesmas pedras, mesmo laboratório, mesmas características, mas sempre vai mudar alguma coisinha em termos de reflexão, em termos de proporção da gema, que aí pode ser que traga um brilho maior para uma gema e um outro menor para outra gema, mas é o mesmo budget, é a mesma letra, é a mesma classificação. Então, eu sempre falo, se você puder, veja a pedra com os teus olhos, veja a pedra pessoalmente. E o que faz, assim, já que a gente tá falando, né? E o que faz a gente ter um diamante caro? Por que, que o diamante é caro? Quais são as características que agrega no diamante para ele se tornar caro? Os principais, assim. Explica um pouquinho pra gente. Assim, eu sempre falo caro comparado ao quê, né? Caro comparado Sim. ao quê? Porque o diamante, ele é uma coisa que está ali na Terra há milhões de anos, né? Uhum. Então, é uma coisa rara, é um presente que a natureza dá pra gente. Então, quanto maior, mais difícil vai ser da gente encontrar, de ter uma lapidação legal, dele vir para o mercado com proporções boas, com os 4Cs, como vou dizer, num high level Alto, ali. né? Então, é isso que vai fazer com que o diamante encareça muito. Então, que nem, não importa se às vezes você tem um diamante pequeno e ele tipo, tem um valor maior do que um diamante grande, né? A questão é Não, não, não. são esses 4Cs. Então, para quem está É, com a gente e ainda não sabe, né? O diamante ele tem a classificação pelo DIA, que é um instituto que analisa e avalia os diamantes de 4Cs que eles falam, né? é, Então, são 4 características. Conta, Túria, você que é é. especialista. É, a gente fala muito, quando vem nos 4Cs, a gente fala muito sobre o cut dele, sobre a cor, a clarity, que seria a pureza, e o peso dele. Só que, assim, o que eu acho que é muito interessante a gente frisar aqui é que muitas pessoas pensam, eu tenho um diamante aqui de 20 quilates, então ele vai ser muito mais caro do que um diamante de 10 quilates, por exemplo. Não, não é assim, porque esse meu diamante de 20 quilates, ele pode ser grande, mas ele pode ser uma pedra piquet, que seria um diamante com muitas inclusões, que seria um diamante com uma cor
muito Não muito baixa, pura, né? né? Não, a cor, tipo, vamos colocar um M, N, O ali, então isso já vai fazendo com que o valor dele baixe significativamente. Aí eu Vamos. posso ter um diamante de 10 quilates Uhum, DFL, que seria uma cor D, que seria o topo, e uhum. um flawless, que seria extremamente puro, ou um internally flawless, que quando a diferença de internally flawless para um flawless, ela é muito pequena. Eu Uhum. até tava com um anel aqui, internally flawless, e ele foi para um cliente hoje. Um internally flawless é 5% dos diamantes que são extraídos vai ter essa característica. Caramba, Não, caramba. desculpa, é 1%, é 1%. Menos E ele, ainda. ele, e ele, e ele desce para 0,5% quando é acima de 10 quilates. Eu Tuíra, vamos tava. compartilhar a tela só para gente, para o pessoal ver. O Vidal vai Claro, colocar claro. para gente e aí vai ser mais fácil você falando da classificação Isso. e vai ter na tela. Por favor, Vidal. E outra coisa que eu falo não vai só por essa tabelinha aqui do GIA, não, tá? Porque ele vai ali aparecer o KLM como se fossem super amarelos. E não é bem assim. Tem Sim, é verdade isso. tem muitos outros fatores aí, como a fluorescência, que eu sei que é um tópico que a gente vai falar depois, e eu vou explicar como que isso pode mudar na relação de cor, tá? Uhum, uhum. Então, não se atenha só a essa tabela aí. Por isso que eu falo que é muito importante, se você tiver a oportunidade, de ver o diamante com seus próprios olhos. Sim. Tá? Ó, aqui, ó. O flawless e o internally flawless. Qual a diferença do flawless para o internally flawless? O flawless ele é uma pedra totalmente sem inclusões. Sem inclusão, ele é como se fosse um vidro, assim. Não tem nada, tá? Não tem nenhum defeito. O flawless não tem nenhum defeito, tanto nas laterais dele, como internamente. O internally flawless, ele pode ter algum pontinho, alguma coisa, mas na parte de fora do diamante, que seriam nas bordas ali, né? Mas não Na... visto a olho nu, Não visto, não, jamais. jamais. Não dá para ser, não dá para ser. E Não dá nem, para e ver. nem naquela lupinha que a gente tem Também de não dá, 10 também vezes. não vê, também não vê. Então, assim, né, Então, Toira, não dá assim para a pessoa falar assim, não, eu prefiro escolher a cor do que a clareza ou vice-versa. Na verdade, que nem você falou, os brasileiros têm esse costume de já chegar em você e já falar, quero isso, e você tem que achar a gema, né? não é bem Mas assim. é, mas assim, normalmente as pessoas optam pelo diamante mais incolor, que tá nessa faixa aí das as primeiras letras que a gente tá vendo na tela, e Uhum. aí sim tem a clareza, né? Se tem mais inclusões, que a primeira tabela ali, né? A escala da cor, então do transparente ao amarelo, e aí depois vem, né? O marrom, que até tá fora dessa lista, e embaixo seria o que tem de inclusões que a gente consegue ver a olho nu, que seria ali por volta do I, ou que a gente nem consegue ver, Essa aí a gente já né? consegue ver. Qual? No SI a gente já consegue ver inclusões. Já, né? Mas Já. a olho nu, sem a lupa, né? A olho nu, a olho A nu. olho nu. Eu tenho um anel aqui, que eu inclusive vou falar sobre um truquezinho na hora de comprar diamante amarelo. Tá? Esse aqui, ó, não sei. Deixa, Põe na cadê tela minha toda, câmera Vidal, aqui? já dei. Obrigada. Ó, não sei se dá pra ver. Ah, não vai dar pra ver. Mas ele tem algumas inclusões pretinhas, porque ele é um I1. Ai, não vai dar pra ver. Não, Mas dá pra ele é ver só um um. reflexo, não é? Que pena. Ele é um. Será que se eu virar a câmera, ele vai? Mas Ó, né? Não sei se vai dar pra ver aqui melhor. Acho que não é dá, porque é né? grande, ele é É, grande, né? não vai dar pra ver. Mas enfim, depois eu vou deixar um vídeo dele bem Legal. perto no meu Instagram, aí depois vocês conseguem ver os pontinhos pretos. Qual que é a diferença desse diamante que ele é amarelo, né? Vocês conseguem ver, ele é amarelo, certo? Todo Uhum, mundo vê que é uhum. amarelo.
ok? Isso, ficou ótimo. Todo mundo sabe que isso aqui é amarelo, né? Tá todo mundo vendo que Sim. isso aqui é amarelo, certo? Uhum. Só que ele não é um fancy yellow. O que que ele é? Ele é um white Z range. Então, Deixa eu Paty, voltar lá na volta lista lá. lá. É. Volta lá. O Face Yellow é quando tá fora dessa lista, que a Tuíra tá Fancy dizendo yellow que tá ele não fora. é. É, ele tá Não é. dentro dessa lista. Isso. Porque aqui você ainda vê Bem alguns amarelo, inclusive. reflexos. Mas você vê que você eu não consigo mostrar. Cadê o outro fancy yellow que tá aqui? Mas também não vai dar pra ver a diferença aqui no. Que eu tinha. Esse aqui é fancy yellow. Ó. Esse aqui é um yellow. Mas ele não é fancy. E agora eu vou explicar a diferença pra vocês. É, o Vidal. O que Isso. que acontece? A cor D aqui é o incolor, é o diamante mais branco, certo? Uhum. Certo. Quando Sem cor você vai nenhuma. sem cor nenhuma, ele é branco ali, né? Ele é o transparente, ele é o mais clarinho. Quando você vai para um WXYZ, Uhum. você vê que ele já está muito mais amarelo. Sim. Então, com o setting perfeito, eu consigo entregar para você um diamante amarelo custando metade de um valor se ele fosse um fancy yellow. Por causa das inclusões. Não por causa das inclusões, ele é por conta da letra. Caramba. Por conta da letra. A Uhum. inclusão estaria dentro dessa escala? Ou seria Não, mais. a inclusão ela vai na escala de clarity. Ali Tá, não tem nada a ver. tá. Ele poderia ser uma letra Z, mas ele poderia ser um flawless. Nossa, entendi. É. Mas o fato dele não ser um fancy yellow é que faz com que o valor baixe Caia, consideravelmente. cai. É. Então, peraí. Então, a cor pode influenciar no valor. Então, por exemplo, Muito, muito. então um diamante azul é mais barato que um diamante branco? Um diamante azul é muito, muito, muito raro. Ah, Então, ele é muito mais caro. hum. A, Então mes a mesma é coisa muita diferença. verde, a mesma coisa rosa, Os são raros. rosa também é super raro. Amarelo não é tão mais raro. Os verdes são super raros. Vermelho, então, nem se fala. Vermelho, hoje em dia, para você achar um diamante vermelho acima de 2 quilates, nossa, é loteria, assim. Muito, 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 muito difícil, assim. Eu nem sei quantos já foram achados no mundo, mas acho que dá para colocar nas duas mãos. É. Mas, Tuíra, então, aí olha só, aí o cliente, o fornecedor oferece para um cliente, vai, um diamante blue, né? E aí, como que o cliente tem certeza que esse diamante é verdadeiro? Assim, porque ele é raro, você já contou aí que é precioso. Então, Sim. como que não só os de cores, né, mas os incolores também, assim, o que dá mais segurança para um cliente saber que ele tá comprando, ele tá olhando um diamante verdadeiro? Tem algum jeito? Tem, Nos tem, conte. tem. Hoje, nós temos certificados muito bons, né? Não é só GIA, como todo mundo fala, né? GIA é com certeza uma referência, é o número um no mundo. Então, o que que acontece? No GIA, como o HRD da Antuérpia, que também é muito bom, IDI, eu acho que eu não tenho nenhum IDI aqui. Ah, eu tenho na tela, eu peguei um para mostrar. Será que eu tenho IDI aqui? Ah, eu tenho um IDI aqui. Ótimo. Achei um IDI aqui. Eles são diamantes, ó, que eles têm laser de inscription. E o laser de inscription, cadê? Ó, é esse número. Explica essa parte. O que quer dizer isso? O que é? Certo, vamos lá. Você tá vendo aqui, ó, que ele tem um número, Número. um código. Uhum. Esse é o número do seu diamante. E dentro do seu diamante, ele vai estar inscrito esse número. E eu Mas não quem espero escreve esse número? no laboratório. No laboratório. Quando vai certificar a gema, ele já coloca o número que Quando essa gema está isso, certificada.
Isso, quando eles vão fazer a análise da gema, eles adicionam um laser de inscription. Inclusive, uma coisa muito, muito, muito legal que eu descobri há pouco tempo, eles não, em pedras muito especiais, né? Eles não só colocam o laser de inscription, mas você também pode colocar o nome da pessoa dentro do diamante. Ou uma frase, né? I love you. Também dá. Também dá. Claro que são para pedras excepcionais, a gente está falando Sim. ali de pedras grandes, uma DFL, uma coisa, né? Você não Não, vai e colocar numa coisa de 1 quilate. era outra pergunta que eu ia te falar. E qual é o tamanho da gema que tem essa certificação? Que possui, não que é obrigatório a ter, mas que garante o consumidor a ter a certeza do diamante acima de 1 quilate? Ou a gente consegue diamantes abaixo de quilates com a certificação, tendo essa Não, você garantia? consegue. Natana, você pega para mim aqueles certificados pequenininhos? Eu acho que eu tenho os dias de 0,50 aí. Menores que 1 quilate, mas 0,10 não. Quando é mais comercial. Eu não sei te dizer porque a gente não trabalha com esses pequenininhos. Mais Então, nós comerciais. trabalhamos acima de 0,50, mas só para quando vai fazer bracelete, assim. Se não é só acima de 1 quilate. Então, essas outras pedras menores eu nem. Mas eu acredito, eu acho que eles não sei te dizer mesmo. Não Nos sei, meus, arrisco dizer. assim, na minha experiência, era até no mínimo 1 quilate. Aí você tá vindo agora falando que meio quilate já tem alguns, então isso é bem legal. Tem? E talvez sejam diamantes bons, inclusive, né? É. Agora, quando a gente fala de diamante mais comercial, então talvez ainda mantém o que eu entendo que é não ter a certificação, né? Então, vai pela confiança do fornecedor, né? Do Na know-how do verdade, fornecedor de são- ser transparente na informação. E a gente depois vai pegar esse ponto da transparência da informação e esticar o nosso assunto. Tá. Deixa eu Por ver, tem mais. exemplo, Fala. esse bracelete aqui, ó. Ele é um bracelete de 0,50 pedras, 0,50 pontos cada pedra. Cada pedrinha dessa tem um certificado de IA. Nossa! É Então, se para ele tem cada ali pedra. para cada pedrinha, para cada pedrinha. Então, o Eu cliente vendi. ganha uma maletinha cheia de certificado junto com o Exatamente. bracelete. Foi o que aconteceu no. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um Uau. leque de DIA. Isso aqui é referente a uma pulseira só. Que eu esqueci de entregar para minha cliente. Foi uma pulseira de 1,5 kg cada pedra. Cada pedrinha tem o Mas seu DIA. a cliente consegue, por exemplo, ela resolve, sei lá, ela acorda num dia e fala assim: ai, quer saber? Eu vou desmanchar minha pulseira e vou fazer um monte de par de brincos. Vou fazer outra coisa. Ela consegue, identificar qual é o certificado de cada pedra? Mais ou menos. Não. Se ela tiver um olho bom e uma lupinha de aumento de 10% e ela for a fundo ali na pedra, ela consegue ver. É na lateral da pedra. Vamos mostrar isso? Eu acho que eu tenho na tela, na Você tem? apresentação, explicando o desenho, né? Eu não sei se todo mundo já viu. Aqui mostrando alguns dos institutos Certo? que a Tuíra tá falando, né? De IA e IGA, né? IGI, IGI, desculpa, e o IBGM, que eu coloquei aqui no Brasil, que assim, a Tuíra vai contar também, e essa era uma pergunta para eu lembrar para fazer para a Tuíra. Aqui no Brasil, até então, meus conhecimentos, não faz certificação de gemas pelo DIA aqui no Brasil. Não. O IBGM faz uma certificação ou manda para fora, que é para o Instituto de IA. Então, realmente não tem. Então, se a pessoa fala Não assim, tem. eu vou mandar aqui pro Instituto para fazer a certificação aqui no Brasil, não tem. É isso. Não tem. Eu tô com, por exemplo, vou dar um exemplo do que me aconteceu agora. Os certificados chegaram para mim por DHL, DHL, e eles abrem geralmente, né, para ver se não tem nenhuma pedra dentro, e nessa foi extraviado um certificado. E eu não e o GIA, por exemplo, ele não imprime e me manda outro certificado. Mesmo que eu peça, que eu passe o laser de inscription da pedra, que eu mande para um outro gemólogo para dar uma olhada. Eu vou ter que pegar essa pedra da cliente, levar ela até Nova York
para fazer outro certificado. Caramba. Para eles reimprimirem só. Então é complicado. Se Porque tivesse. você pode estar enganando eles e passando o certificado para uma outra gema, por exemplo, né? Enfim, O cada gema IDI, carrega o seu certificado. o IDI, o, o HRD também faz segunda via, mas o DIA não. Eles precisam ver a pedra lá com os olhos deles, na mão deles, e aí eles me dão a segunda via, senão eles não dão. Para ter certeza da gema, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. O certificado, né? Onde a Tuíra estava falando, e aí para saber, né? Então tem aqui o desenho da gema, que é uma lapidação brilhante, que é a lapidação redonda, com 57 ou 58 facetas, deve estar falando aqui no certificado. Uhum. E aí, explica, Tuíra, o Instituto desenha ali, né? Nesse diamante aqui, onde está a inclusão, é isso? Exatamente, eles são extremamente precisos ali. Então, a hora que você for analisar a sua gema, se você tem um nível de conhecimento um pouco maior, se você for analisar a sua gema ali com a lupa de aumento, você vai ver que a inclusão ela está realmente ali naquele pontinho onde o GIA colocou. E aí você consegue identificar qual é o certificado, né? Isso. Mais preciso. Ou pelo tamanho, porque nem toda gema também tem o mesmo tamanho. Então, Exato. aqui tem as dimensões da gema. Talvez você consegue especificar qual é o certificado para esse bracelete cheio de gema e que cada gema tem o seu. Existe algum corte preferido? Round. Redondo. São Mas redondos. assim, a gente sabe que o corte brilhante é o que tem o mais brilho, talvez seja por essa questão. Mas, por exemplo, em termos de se a gente mudar a cor do diamante, exemplo, estou só sugerindo. Eu vi que você mostrou as gotas, né? As gotas também são as preferidas quando a gente muda a cor, ou não? Redonda também. Não, na verdade vai muito de temporada também, né? Ah, é? Mas aham. Mas eu digo que o redondo, ele é atemporal. Pelo menos eu digo assim que são os preferidos em relação às cores brancas, tá? Se você vai para um diamante colorido, os fancies, eu vejo muito coração, gota, eu vejo muito o cushion, o elongate cushion. Que lindo. Eu acho que são os que eu mais vejo, assim, nos coloridos. O cushion, ele é um retângulo, ele é um leve retângulo, e ele não tem a quina, né? Olha lá. Esse é um Ele é cushion. arredondado na quina. É bem Ai, bonita a cadê? lapidação, o corte. Ai, caramba. E Esse o aqui é um corte é cushion. importante, né, Tuíra? Muito. O corte é, de certa forma, bem manual e digamos que é o mais difícil de ser analisado por conta disso, né? Muito, 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 muito. E ele faz toda a diferença na hora da refração. Já Então, aproveita e nos conta. tá. Refração, fluorescência, isso encarece a gema? Ajuda. Então, no quesito fluorescência, tem muitos mitos aí. Porque antigamente, né? Tipo, agora tá muito na moda Triple X Non. Triple X Non é o nível aqui de polimento, ó. Polimento, simetria e fluorescência. Então, está muito na moda, né? Então, o Non seria não fluorescência e o Triple X seria aqui o corte, né, da gema, o polishment e a simetria. Aí que você entra com todas essas medidas. E a questão da fluorescência é uma coisa que eu vou contar agora, vou desvendar esse mito para quem ainda não sabe, tá? A fluorescência ela vai ter um impacto no valor quando a gente vai estar falando de uma gema D, E, F. Porque o que acontece? Tem até um exemplo aqui. A fluorescência, ela nada mais é do que um átomo, né, de boro, ali que faz com que na luz UV ele dê uma refração verde, ele dê uma refração azul,
Azul, branca, verde e tem mais uma cor, eu acho, que eu não tô lembrada agora. Azul, branca, verde e cadê? Eu até anotei É isso que a aqui principal é exatamente. azul, né? É, a principal é azul, a principal é azul. Deixa eu ver que eu até anotei. Azul, verde, amarelo e branco. Azul, é. Bandeira do Então, na Brasil. verdade, ela nada mais é do que o brilho visível, né, quando colocado sobre essa luz UV. O que que acontece? Essa fluorescência, quando ela é médio para forte numa gema D, E e F, ela vai deixar a pedra com aspecto mais milky, que seria uma pedra um pouquinho mais leitosa. Olha, essa navete aqui, ai, não, pena que não vai dar para ver, ó. Mas essa navete é uma navete minha, ela é uso pessoal, tá? Ela tem Uau. 1,30 quilates, mas ela tem uma fluorescência strong, né? Nossa, sério? Então, ela tem uma fluorescência strong. É que não Então, dá pra ver, assim, talvez é, no vídeo, né? Tá. mas ela tem. Ela ainda assim é um Mas diamante chega a ser importante. milk? Chega a ser um pouco Eu leitoso? consigo olhar, eu consigo ver, mas porque eu tô acostumada a ver outras gemas e comparar. Sim. Mas se você for ver ela sozinha, não dá para ter tanta diferença. Mas, Isso por interfere no exemplo, preço, então. interfere no preço. Quando, quando Isso. você, quando você fala de um diamante D, E e F, sim. Outra coisa que a fluorescência forte ou mediana, ela pode ser algo muito bom também. Como assim? Porque o que que acontece? Coloca lá a grade de cores, Paty, pra gente, por favor. Quando a gente vai numas cores ali J, K, L, M, que começa a dar uma amareladinha no diamante, né, segundo a escala, se esse diamante tiver uma fluorescência média a forte, ele vai fazer o que? Que ele tem um face white, que a gente chama. Então, ele vai ter uma cara branca. Eu vou mostrar aqui. Ele vai ajudar a ficar Ele mais vai claro, ajudar o diamante a ficar mais branco. menos Então, amarelo. isso. Por exemplo, dá uma olhada nesse diamante aqui. Coloque o grande aí, Vidal, por favor. Tuíra, o Vidal tá sugerindo de colocar um livro ou uma folha atrás, talvez dê para ver melhor a peça. Você dá uma. Acho que uma folha branca, talvez. Deixa eu ver. Será que fundo preto? Branco? Deixa eu ver aqui. Ó, mas eu não enxergo o que eu tô. Ó, Isso. esse aqui é um diamante Corelle, tá? Corelle, KL. Nossa, tá É. longe lá. Ó, aqui Uhum. você vê um pouquinho do amarelo dele, Sim. mas ele é super branco. Olha, olhando de cima é branco. E isso Ele é é o super efeito da branco. Por fluorescência, é quê? isso? Porque ele tem uma fluorescência. Ah, que Então, interessante isso. essa fluorescência que vai fazer com que o diamante seja um face white. E aí, nesses casos, não tem impacto de valor. Como assim? Não tem impacto de valor? Vai ser caro, então. Não, ele não vai desvalorizar por conta da Diminuir. fluorescência dele. Isso, Ah, não entendi. vai Vai impactar. valorizar, na verdade, a sua Uhum, gema. porque ele está ajudando. Ele vai ficar mais caro É. com a Não, fluorescência. não vai mudar, tipo, se não tivesse fluorescência, como se tivesse. Porque às Entendi. vezes pode chegar, que nem esse colar que a Natana tá aqui, que eu trouxe para mostrar para vocês. Ele é um colar aqui, ó, que ele é todo brownish. As cores dele, ó, são todas L e M. Mas por conta da fluorescência e do setting dele no ouro rosé, ó, você consegue ver que tem umas pedras aqui, ó, que dá mais impressão de ser um pouquinho mais champanhe do que as outras. Tá Sim, vendo? sim, sim. Isso é devido à fluorescência. Ah, o diamante não é branco, ele é mais amarronzado, né? Isso. Então, porque Hum, ela é a mesma cor, mas ela não tem fluorescência. Isso faz com que o diamante entre numa classificação champanhe. entendi.
Nossa, dessa eu não sabia dessa influência tão forte da fluorescência. Tem. Muito bem. Bom, deixa eu ver, tem um monte de pergunta aqui, né? A gente já Vamos falou responder. da fluorescência. Quais são os erros mais comuns de se comprar um diamante? Não saber de quem você está comprando. Boa. E o que garante que você está comprando um diamante verdadeiro? Ou se é falso? É o certificado. Certificado sem dúvida. Só que hoje em dia, infelizmente, a gente está numa era onde a tecnologia é muito expressiva. Avançado. Então, hoje até certificado falso as pessoas fazem. E tem a Então, outra questão também, né? Existem os diamantes que não são falsos, são diamantes que a gente chama de diamantes feitos em laboratório, que está ganhando um certo espaço no mercado, né? sim. Conta pra gente um pouquinho do que está acontecendo. Tá. Ó, a Júlia perguntou aqui qual a sua opinião sobre os diamantes CVD, Tuíra. Então, hoje os diamantes de laboratório, eles detêm 50% do mercado de diamantes, Quanto? de anéis de noivado, 50% do mercado de anéis de Já? noivado nos Estados Unidos. Sim. Nossa. Eu não trabalho com diamante sintético, não é o Uhum. meu nicho. Para mim, ele não é um diamante real. Uma coisa é você comprar um diamante que veio da Terra, ali acontece essa mágica ali há 3 milhões de anos. Outra coisa é você comprar um diamante que o carbono se torna ali um diamante em 3 dias, que é esse que leva o tempo que leva para você fazer um diamante de laboratório hoje em dia, com a tecnologia, E é tá? engraçado que o termo em inglês, né, um dos termos, eles chamam man-made diamond, que é feito, o diamante feito pelo homem, É, né? é. É Então, justamente por isso. eu não acho que é bom. Uma coisa é você, por exemplo, dar um engagement ring com um diamante verdadeiro. Se alguém chega para mim com um diamante de laboratório, acabou o relacionamento. Eu já diria assim, acabou. Porque a começar pelo preço, né? Que Uhum. é muito menor. Hoje em dia, inclusive, a gente compara muito lá fora que os preços de diamante de laboratório, enquanto hoje em dia você paga $500 o quilate, tá? De um diamante de laboratório. Então, digamos assim, ele é o quê? Uns 20% de um diamante natural. E ele não tem valor de mercado se você for revender ele. Então, a partir do momento que você saiu da loja com um CVD, né, com um diamante de laboratório, Uhum. não tem mais valor de mercado. Como que a gente consegue identificar esse diamante natural que foi de milhares de anos com um que é de laboratório? Porque assim, Não consegue. não, né? Você sozinha não consegue, mesmo com a lupa de aumento, você em casa você não consegue. Eu não consigo identificar. Se eu levar para o Arela em Londres, ele também não vai conseguir Que é o identificar. chefe dela. Na verdade, agora a gente é sócios. Ah, muito É, bem. Ah, pelo menos na parte operacional do Brasil, eu tenho uma porcentagem da empresa agora. muito Enfim, bem. isso é só no laboratório. A gente não consegue identificar em casa ou no escritório ali, é só no laboratório. E aí eu trouxe, eu não sei se você tem aí, provavelmente não, que você falou que você não trabalha, eu trouxe o certificado aqui, que a Tuíra já mostrou alguns, aqui eu mostrei aberto para vocês. O Instituto também avalia, então, que nem, como é que é avaliado? A olho nu não dá. Assim, na prática, diamantes de laboratório são diamantes, né? Tem as características físicas, químicas, eles são diamantes. Então, para ser analisado, tem que mandar para o instituto. E aí, tá vendo? Eu circulei aqui, no certificado vem falando que é de laboratório. Então, esse é um exemplo, tem esse outro exemplo que ele fala diamante de laboratório. Então, eles analisam e conseguem, através da máquina, saber que Isso. cresceu esse diamante rapidamente, né? Tem algum Isso. jeito que eles conseguem analisar.
O que eu sei, não sei se a Tuíra também tem esse conhecimento, é que a única diferença a olho nu que a gente conseguiria saber se é um diamante de laboratório ou um diamante natural é a formação dele. Eu trouxe aqui um slide para ser mais claro. Normalmente, um diamante natural, ele vem nessa forma octaedro, né? Que são quatro, pensa que é um quadrado, né? Tem 4 lados, então tem 4 lados em cima, 4 embaixo, nessa forma triangular. Já quando é feito de laboratório, que são 2 máquinas diferentes, né? Tem uma que é o CVD, que fizeram a pergunta, que ele tem, de deposição, né? Química, tem a forma quadrada, então vai crescendo de forma quadrada esse bruto do diamante. Aí esse bruto é lapidado, né? E a outra tecnologia que é o HPHT, que é alta temperatura e alta pressão, Exato. onde a gente tem esse outro formato do bruto. Então, a máquina recebe o quê? Um grãozinho ali de diamante, essa alta temperatura e pressão da máquina faz crescer nesse formato. Então, tecnicamente falando, a gente só saberia que é de laboratório natural, vem do bruto. Mas a gente não vê o bruto, né? A gente vê o diamante lapidado. O diamante, eu trouxe até essa imagem bonita aqui, que são os diamantes lapidados. Então, que o diamante de laboratório consegue também chegar na cor. E o diamante de laboratório também tem inclusões. Então, é uma loucura. Por isso que a Tuíra ressaltou aqui que o erro mais comum é não ter um fornecedor de confiança, né? Gente, isso é muito Porque importante, muito importante. E outro fato que eu quero ressaltar aqui é que muita gente pensa que moissanita é diamante de laboratório. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus, vocês não caiam nessa. Ah, mas não, que essa loja aqui vende moissanita, né? Que é o diamante de fake diamond. Como é que eles falam lá quando fala de moissanita? é o que chega mais perto, né, de imitação do diamante, né? Mas enfim, mas eles falam que a moissanita é um diamante ali de laboratório. Não tem nada a ver. Não tem nada a Não, ver. então, O átomo a não é o mesmo, não é sim, carbono. A moissanita não é moissanite é carbono. uma gema, exato, e o diamante é outra gema, é isso que você É está querendo totalmente dizer. diferente, assim, totalmente diferente. Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Se você não é da área, que você só simplesmente vai ali numa loja, tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Mas o principal cuidado que eu digo é que você tem que confiar muito no joalheiro que você está lidando. Isso, Júlia, mostaneta uma zircônia melhorada. É, Muito, né? exatamente, exatamente. Você tem que confiar muito bem na pessoa e ainda assim tá com um pé atrás. Por exemplo, há pouco tempo. Então, ó, José, eu já vi gente falando que zircônia é diamante sintético. Então você tem que cuidar muito. Por exemplo, eu fiquei sabendo aí que estavam entregando diamante aqui no Brasil, diamantes grandes, tá? A gente está falando de diamantes 5 quilates, 10 quilates, e a pessoa estava entregando para o cliente final moissanita, aí, como se fosse diamante. Olha só. Eu já vi relatos também, tá? Eu já vi relatos até de pessoas indo para a África, comprando direto ali da mina. Porque assim, normalmente quem está lidando, quem está à frente dessas negociações, usa aparelhos ou vai um gemólogo junto para analisar as gemas. E aí, um dos aparelhos testado dava diamante em todas as gemas. E no final das contas era um moissanite. O aparelho estava errado. Eles trocaram o aparelho da pessoa para acusar que era diamante e fazer essa troca e a pessoa comprou moissanite. Então, a moissanite é assim, ela é uma gema, só que extremamente rara na natureza. Então, o que eles fazem? Eles
criam a moissanite em laboratório, igual esse diamante de laboratório. É mais fácil fazer, mais fácil que o diamante. E a moissanite, de todas as gemas que a gente conhece, de safira, de topázio, a moissanite ela tem características mais próximas do diamante. Então ela realmente a olho, assim, para quem não conhece, engana muito bem, né? Então, para você ver, os especialistas foram enganados, né? E aí a gente tem até então para testar diamante de moissanite alguns aparelhos. Então, por exemplo, eu que não sou gemóloga, eu tenho um aparelho que testa e acusa esse é diamante e esse não é, né? Esse é diamante, esse é moissanite. Tem aparelho que acusa. Agora, não existe aparelho no mercado que acuse que é diamante de laboratório, porque é um diamante. Então, essa transparência na informação do fornecedor de falar, estou realmente vendendo diamante de laboratório. Não, meus, que nem a Tuíra, meus diamantes são todos naturais, não são de laboratório. Essa transparência na informação que precisa ter no mercado e a gente buscar isso, né? Exatamente. Porque às vezes, acontece muito comigo também, eu tenho certificado local de Londres, né? Então, esses certificados locais, eles não têm um laser de inscription dentro da pedra. Ó, aqui o Caio perguntou, quais são os principais indícios que um comprador deve observar para evitar diamantes tratados ou sintéticos ao adquirir uma pedra sem certificação? Não adquira sem certificação e confie no seu joalheiro. Não tem muito que a gente fazer. Não tem muito que a gente fazer. Por mais expert que você seja, você não vai conseguir definir ali um diamante lapidado que tem o mesmo átomo, né, de carbono, e você não vai poder dizer, ah, não, esse aqui é sintético. Do lado, se eu colocar esse anel aqui e um anel igual um do lado do outro, um é de laboratório e um não é. Qual que é o de laboratório e qual que não é? Você não consegue saber a diferença. Você não consegue saber a diferença porque você não tem os aparelhos. Então é Exatamente. só gemólogo. Então é muito importante, não tem muito o que fazer. Você tem que saber de quem é que você está comprando, você tem que saber de onde é que, quais são os precedentes desses diamantes, e você tem que confiar no certificado e analisar com o laser de inscription que ele tem dentro da gema. Não tem muito o que fazer. Eu tenho uma pergunta interessante, Tuira. Assim como os diamantes sustentáveis, né, que a gente está nesse assunto, tá em alta, para quem não quer optar por diamante sustentável, assim, na verdade é uma grande questão em termos de sustentabilidade, se é mais sustentável ou não. Na verdade, há esse debate, né? Em termos de energia, em termos de exploração do território da mina, de diamante de sangue. Então, tem todo esse debate social, ético, enfim, ético. Mas deixa eu deixar esse assunto que é bem polêmico, né? E cada um vai ter uma opinião. Eu quero pular dos diamantes feitos em laboratório, voltar para o natural num ponto. Assim como hoje em dia, de novo, a gente está vendo, que nem você relatou, 50% já nos Estados Unidos estão consumindo diamante de laboratório. Para os naturais, acontece de buscar uma forma mais sustentável, esses diamantes que têm mais inclusões, por exemplo, o Salt and Peppers, que é cheio de inclusões, e são os naturais e de forma única, inclusive, né? Você tem sentido isso ou não? As pessoas procuram realmente os diamantes de boa qualidade ou tem uma tendência aí de ir para também diamantes com mais inclusões? No meu mercado, com os meus clientes, eu vejo zero dessa tendência, tá? Eu não vejo nada. Eu sei que tem, mas é muito pequenininha, pelo menos por enquanto. Uhum. A gente vende ali um SI, vende a Yuan, mas quando é um GIA, né? Mas eu não vejo essa tendência, pelo menos não com os meus clientes. Eu só queria voltar ali, que eu até tinha comentado contigo, sobre o HPHT, que é uma curiosidade muito importante, que o HPHT, ele muda a cor de um diamante, mas não quer dizer
que a gema que ele está mudando a cor seja sintética, tá? Que é gema Por de exemplo, laboratório. Por exemplo, esse anel aqui é um anel azul, é um Fancy Maravilhoso. Intense Blue, tá? Mas qual que é a diferença dele? A pedra dele, ela é uma pedra natural, ela não foi crescida no laboratório, tá? O que que acontece? Essa pedra, ela era uma pedra provavelmente branca, mas ela tinha o boro dentro dela e ela foi para o método, Tratamento né, térmico. para tratamento térmico e aí a gente conseguiu realçar o azul da pedra, mas ela é Uau. uma gema natural. Ela Então não tinha é todo tendência de ser grafite, azul e melhorar essa não tendência, hein? desenvolveu, né? Não Sim. desenvolveu. Foi para uma O que estética, uma fazer quando clínica de ficamos em estética. dúvida sobre o instituto? Acha um GIA o mais confiável? Sou leigo no assunto e tenho essa dúvida. Assim, o GIA é o top one no Brasil, né? No Brasil e no No mundo. mundo. No mundo. Então, o que que acontece? Qual a diferença do GIA para outras empresas? A HRD, para mim, é a segunda melhor depois do GIA, em termos de renome, conceito e tradição, tá? Seguindo, eu iria para um IGI, mas o que difere o GIA das outras empresas? É que não é só um gemólogo que está testando a mesma pedra. São vários gemólogos testando a mesma pedra e chegando num denominador comum. Então, isso passa muita credibilidade, né? Então, o GIA, sim, ele é um diamante, é um laboratório super renomado. Porém, outra coisa que eu tenho que deixar muito claro aqui é que uma pedra ser GIA, ela encarece bastante, tá? Então, tem diferença de preço. Se eu te mostrar um diamante que é GIA e um diamante que não é GIA, eu vou colocar para você as mesmas características, né, dentro desses 4 Cs, só que um certificado é GIA e outro certificado não é GIA. Ele pode aumentar ali até 20% do valor só por causa do certificado. Uau. É. Eu não sei se a Tuíra sabe dessa informação, mas eu sei que, por exemplo, tem joalheria importante, a Tiffany, por exemplo, que ela não usa o GIA, ela tem o seu próprio laboratório Exato. e ela mesma avalia. Então, eu não sei se acontece isso com outras, né? Mas a Tiffany é uma Acontece. exceção. Acontece, Tuíra? Acontece. Mas o que que acontece, gente? Isso nada mais é do que a opinião de um gemólogo. Então, Sim. não se atentem tanto. Ah, não, porque é de IA. Ah, não é, não. Porque se ela é de IA, então, ok, eu quero. Mas se ela é HRD, então não quero. Gente, é só uma opinião. O certificado é só uma opinião. Tudo bem que vai trazer, claro, muita Segurança. credibilidade e segurança para a pedra? Sim, ótimo, mas, gente, não se atentem, não precisa só comprar GIA. Não precisa. É porque o GIA é muito mais conhecido, o GIA tem muito mais nome, mas tem muita pedra muito, muito, muito boa que não é GIA, que não tem um certificado ali, que tem um certificado local, né, que você manda, por exemplo, em algum gemólogo aqui no Brasil, que é muito bom, que estudou no GIA, né, inclusive. Então são opiniões, mas ele não tem ali como dar O o certificado. certificado GIA, porque ele não... Eu comprei com o certificado GIA. Inclusive eu tenho um GIA aqui, que é um certificado, é o Instituto Gemológico da Europa. Ó, ele é um certificado assim. Então, aqui tá ali o coração, todas as especificações. Aqui, ó, tem marca d'água, tem tudo. Tem o QR Code, super confiável também. E isso vai fazer com que barateie muito, muito, muito o valor da sua pedra. Olha lá, tá Por quê? vendo? Porque ele não é um GIA. E Olha é um só. certificado muito bom também. Por isso que, gente,
tem que confiar muito no joalheiro, tem que confiar muito na pessoa que você está comprando a pedra. Tem que ter um nome, né? Por exemplo, vou falar da gente porque não posso falar de outras pessoas. Tá Sim. lá em Hatton Garden, tem uma reputação ali há mais de 40 anos. Pô, todo mundo sabe, nós somos referência lá em Pedras Grandes. E ó, não, todo mundo, então tá bom, tá vindo dele, você sabe que são pedras de verdade, que tem procedência, que não é diamante de sangue, que isso é um fato muito importante também, que eu acho que deve ser abordado, Uhum. né? Que você tem que saber de onde é que tá vindo, você tem que saber se o diamante não é de conflito, você Isso. tem que ter toda uma história por trás, né? Porque quando a gente fala nesse quesito sustentabilidade, diamante de laboratório e diamante sintético, a gente tem que pensar que as minas, por exemplo, as nossas minas estão em Botsuana. Gente, o país ali da África, essa região da África, depende delas. Para ruas, para educação, para diversas coisas. Se não fossem essas minas, é, seria tudo muito diferente, né? Porque vocês sabem o nível de pobreza na África. E hoje, para denominar um diamante de conflito, né? Os diamantes de sangue, para a gente, isso, diamantes de conflito, que né, são os diamantes de sangue, tem uns, desde o ano de 2003 foi desenvolvido o certificado Kimberley, que então todos os diamantes que saem da África têm esse certificado para saber que não é um diamante de conflito, não está vindo dessas zonas de conflito. Uhum. E recentemente também a De Beers fechou um acordo com as minas de Botsuana. Eu acho que a De Beers vai ficar responsável por 70% das vendas e outra empresa pelos outros 30%. Não sei direito sobre esse assunto, porque é uma notícia nova, acho que saiu ali tem uns 10 dias, e que todos os diamantes vão sair com outro númerozinho, né, que seria o número de passaporte ali do diamante, e eles vão se responsabilizar muito sobre o crescimento ali da populacional da África Que e legal. de Botsuana, em relação a toda essa infraestrutura da região ali. Então, Luiz Alves, muito interessante. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, assim, indiferente, então eu tenho que ir nas minas para comprar, gente, não faz isso, não precisa disso, não precisa disso, porque você vai ser passado a perna também. Então, Sim. é muito relativo, é É muito relativo. complexo, né? É, Tem que ter é, um conhecimento e, na verdade, você tem que, que nem você falou, identificar um fornecedor de confiança, né? é. Por exemplo, nós somos side holders da De Beers, tá? Então, o nosso parceiro lá da Bélgica, lá da Antuérpia, quando chega um diamante grande no mercado, que nem esses últimos ali que foram descobertos, eu acho que teve um que acho que era 1.000 e poucos quilates, que foi, acho que era o terceiro, quarto maior descoberto já no mundo. Dessa pedra saiu uma pedra que nós vendemos há mais ou menos um mês, de 100 quilates, vendemos para a Arábia Saudita. Foi uma pedra cushion maravilhosa de 100 quilates. Então, nós somos uma empresa muito séria, então nós temos preferência a comprar essas gemas quando elas saem para o mercado. Então, saiu uma gema de 1.000 e poucos quilates aqui, vai ser cortada, você tem a preferência na compra, por exemplo. Uau. É. Uau. Existe um site com os fornecedores certificados. Gente, ó, se existe, eu quero entrar nele, porque eu também não sei. Eu não sei, eu realmente não sei. Nunca, pelo menos eu nunca ouvi falar sobre isso. Uhum, uhum. Esse negócio de diamante sempre foi um business muito, muito boca a boca, né? E sempre que eu falo para alguém que está começando na área, ou sobre
alguém que quer saber o que está comprando, ou um consumidor final, eu sempre falo que antes de você vender o diamante, você vende a confiança. Então, antes de você vender qualquer coisa, você tem que estar 100% seguro de que essa pessoa está confiando em você. E geralmente essas pessoas começam a comprar uma gema pequena, 1, 2 quilates, e aí vai Vai crescendo. subindo, vai É, escalando. eu falo esse nosso nicho de diamante é que nem cristal, né? Se uma vez que quebrou a confiança, aí você não vende mais. Você não vende mais. Então, Falar em quebrar e falar em confiança, tá. tira esse. Vamos falar de um mito, né? Que o diamante é inquebrável. O diamante pode quebrar, Tuíra? Cara, ele é 10 na escala de Mohn, né? Então ele Sim, seria o mais duro ali. Eu consigo quebrar o diamante? Claro que eu consigo quebrar um diamante. consegue, né? Claro que eu consigo Pode quebrar um diamante. acontecer de quebrar. Ele não é inquebrável, né? Pode, não, ele não é inquebrável, ele não é inquebrável. Porque se ele fosse inquebrável, a gente não conseguiria nem lapidar. Sim, correto. Concordam comigo? É. Então, não, acontece sim, acontece até na hora de descravar, consigo às vezes ver que tem um piquezinho ali na pedra, porque Lascou um lascou ali. pedaço. Não, acontece. Já vi gota grande quebrar o meio, ele quebra sim, quebra Então, o sim. que fazer para manter o seu diamante ali, cuidar bem do diamante? O que você fala para os seus clientes? Gente, não tem muito segredo. Eu falo que assim, você quer, leva lá para polir uma vez a cada 6 meses. O que que eu falo? Mas se você quer, quero que eu sou mulher ali, tô sempre com maquiagem, filtro solar, meu anel tá sempre sujo. Gente, quer cuidar do seu diamante em casa? Escova de dente e sabão, só. Sabão neutro. Existem vendedores que se destacam nas vendas, têm mais credibilidade. Claro que tem, Jorge. Claro que tem. Sempre, sempre tem, sempre tem. Tem bons vendedores e tem maus vendedores, né? É que nem eu falo nessa coisa de confiança. Você tem que saber de quem é que você está comprando. Os preços têm que ser justos também. Esses dias eu até fiquei sabendo que uma pessoa pegou uma pedra aí que valia, vamos jogar ali um valor de 100 mil dólares, vai? Estava vendendo a 200 mil dólares e a outra pessoa estava vendendo a 110, digamos assim. Então, você tem que saber de quem é que você está comprando. Tem que saber, você tem que estar ali no meio, você tem que comparar valores, porque hoje em dia, principalmente no Brasil, é muito fácil de você ser enganado, né? Sim. E aqui no Brasil, esse nicho, pelo menos nos meus diamantes, que são diamantes grandes, é um círculo muito pequeno. Então a gente sempre sabe do que está acontecendo. Por exemplo, dessa pessoa que estava ali vendendo moissanita e dizendo que era diamante real. Cara, hoje em dia o mercado inteiro está sabendo, né? Você acaba com o seu nome ali muito rápido. Então, vendedor bom é aquele que não vai deixar isso acontecer. Vendedor bom é aquele que preza o seu nome, é aquele que quer construir uma carreira, faz os teus clientes ali de grão em grão, e isso sempre vai trazer retorno. E Eu tem a falo por mim transparência, que né? seja honesto, seja honesto. Eu falo sempre, caramba, quando eu vendi o meu primeiro diamante, eu vendi ele, eu acho que foi em uma semana. Mas depois eu demorei acho que um ano só para vender o outro. Essa indústria demora muito para acontecer. Assim, não é muito fácil. Você tem que conhecer as pessoas certas, você tem que estar num núcleo de pessoas certas, e as pessoas precisam confiar em você, precisam saber que você tem preço, que você tem produto, Uhum. né? Porque você tem que ter os dois, né? As duas coisas andam junto. Então, eu acho que essa é a principal dica que eu tenho para dar, assim, para quem está começando,
para quem já está na área, seja sempre transparente, seja sempre honesto com o teu cliente. Eu acho que é isso, e step by step, né? Devagarinho, devagarinho a gente vai construindo, porque quando a gente não tá vendendo salgadinho ali na esquina, a gente está tratando de coisas muito caras. Sim, sim. Então, às vezes demora para acontecer, mas uma vez que acontece, é um booming. Sim, já se queima, né? E aí passa de boca em boca, o mercado, né? O nicho é pequeno e. Muito bem. Gente, mais alguém tem perguntas para aproveitar? Perguntar para a Tuíra? Alguma pergunta que passou que a gente não respondeu? A Tuíra não respondeu? Ai, obrigada, João. Aqui tem mais um excelente profissional, muito bem. Obrigada, Lê. Obrigada, Parabéns, muito irmão. bem. Bom, Tuíra, você está no Brasil, você vai deixar seus contatos para o pessoal, se quiser adquirir alguma gema com você ou Claro, tiver mais claro. interesse em saber algo mais técnico, se você puder ajudar também. Então você compartilha isso. Acho que a escola já até colocou lá o link da Tuíra, né? Tem mais alguma coisa para você falar, O Tuíra? meu nome é um pouco complicado, mas no Ah, é Instagram linda. ele tá como Tuíra Diamonds. É um só, você vai achar fácil. É TUYRA Diamonds. E eu tô lá para esclarecer qualquer dúvida. Se alguém quiser adquirir algum produto também, tô à disposição ali. O que precisar. Esse colar que a Tuíra tá pode estar à venda, a pulseira Ah, esse aqui ele também. tá. Eles estão todos à venda aqui. É, Só, muito só, bem. um anel, esse anel é um cushion de 4,1 quilates de IA. Essa pulseira aqui é uma pulseira de 0,50 quilates, todas com GIA também. Esse brinco aqui, ele é um par de 3+3. Ó, ele é também GIA. Esse colar é um colar 0,70. 70 e 80 pontos cada pedra. Natana, vem cá que eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar o colar. O colar, ele é 1 metro de diamantes, 1 quilate cada pedra. Olha só que coisa mais preciosa. Não, isso aqui não tem no Brasil. Isso aqui é uma coisa que não tem. E cadê os brincos? Tem os brincos também, que ela tirou, inclusive. Mas são brincos também na mesma cor. Ó, eles são, face white, mas ele é um brownish, tá? São as mesmas cores do colar. E aí, junto com o colar no setting, ele vem um par de 1+1. Tuíra, uma delícia. Olha o Pedro! Oi, Muito Pedro! obrigada ao Pedro. Muito obrigada por estar aqui Pedro também é conosco. excelente profissional. O Pedro é de 3D, né, Pedro? Foi ex-aluno também. Muito Jorge, bem. obrigada. E assim, a gente vai tentar trazer profissionais igual a Tuíra, profissionais maravilhosos do mercado, conhecedores dessa parte técnica, para poder esclarecer essas dúvidas que a gente tem com relação a joia, diamante, gemas, etc. Então, a Tuíra aqui foi um convite especial, ela super topou, sou agradecida por isso, muito obrigada pela sua Imagina, uma presença. honra. Obrigada a você pelo convite. E a gente vai, então, criar novas lives. Quem sabe a Tuíra vem no próximo encontro falar de mais de Com prazer, diamantes, com né? prazer. Ou um outro tema. E só para lembrar que amanhã será o dia da primeira turma de 2025. Então, quem tiver também interessado, entre em contato com a escola. Se não der tempo, pelo menos assiste comigo a primeira aula, esteja comigo amanhã na primeira aula. Tem bastante ex-alunos aqui que adora estar com a gente, adora sempre os assuntos relacionados à joia, o nosso grupo gostoso de joalheria. Bom, vamos encerrar? É super Fala, importante, Fê. porque a gente tem que estar se atualizando, né? Eu Sim. digo que o diamante é uma coisa temporal, uma coisa que vem de milênios, mas a gente sempre tem que estar se atualizando às últimas tendências de joalheria, não adianta.
Não né? tem o que fazer, né, Tuíra? Não, não tem Então, que fazer. a Ninguém gente vai pode. pensar no próximo tema, qual é a próxima atualização, a próxima tendência, e aí eu te convido aqui para você fazer uma live gostosa igual foi Com o maior hoje. prazer. Oba. Obrigada a todos. Obrigada, Fiquem gente. bem e até a próxima. Boa noite. Tchau. Beijo, boa noite.